Hoje eu fui numa consulta médica, né? Fui no oftalmo. Há muito tempo que eu não ia e eu estou precisando. E lá eu tive que esperar um bom tempo a minha vez, então resolvi continuar lendo um livro que eu tinha parado, porque é aquela coisa, né? A gente que é leitor durante algum tempo, a gente acaba passando outros livros na frente. Então, isso acontece. E esse livro, como é um livro de contos, então eu li um tanto e dei uma parada. Até porque eu estava trocando uma ideia com um amigo. O amigo é o Lud, né? O Lud Pereira, do canal dele, Minhas Leituras. E o Lud me contou que o conto que vinha. Quando eu terminei de ler o, o Sonho Ruim de Danny Cowling, que é um dos contos que eu mais gostei até agora, do livro Mais Sombrio, do Stephen King, eu comentei com o Lud a minha satisfação de ver essa história e tal, e em seguida via o conto Fino. E o Lud falou para mim que esse conto não funcionou bem para ele, né? Que ele não se entrosou muito bem com esse conto, não. Aí veio, né, assim, um e outro título a mais que eu peguei aqui. Então comecei a ler outros livros também. Então eu fui deixando o Mais Sombrio de lado. Aí hoje eu resolvi pegar o Mais Sombrio, continuar a leitura. E não é que eu gostei desse conto do Finn, eu acho que é porque, na verdade, já fazia um tempo, né, que eu não lia o King. Então acho que esse ato foi bom para mim. De repente a gente fica saturado, né, de ficar lendo muito a mesma escrita do mesmo autor. Isso, bom, eu só posso falar por mim, né? Eu percebo que às vezes quando eu leio só um autor, às vezes eu fico saturado daquele universo, aquele modo, aquela narrativa que está ali. Então eu tenho que variar um pouco de nome para nome, de título para título, de pessoa para pessoa. Para mim, isso é mais saudável, tá? Por exemplo, eu li um do César Bravo antigo, né? Acho que só tem na versão digital, não tem ainda na versão física. Eu acho que não. Chama Ouça o que eu digo. Eu gostei muito, porque eu não conhecia nada do César Bravo, assim, não lendo, né? Eu tenho ele no meu Instagram e tudo, mas foi a primeira leitura que eu tive dele. E é uma leitura dos primórdios, então a gente vê, por exemplo, um texto sem revisão, a gente vê ali que a escrita dele está mais dele ali do que nunca, né? E eu, como eu sou escritor, para mim isso é uma pérola, porque me dá mais segurança na minha escrita também. Eu vejo onde eu estou acertando, onde eu estou errando, onde isso não é legal, mas acontece, é natural, faz parte. Então, é interessante, foi muito interessante ler o Ouça o que eu digo, do César Bravo. E aí eu adquiri mais duas obras, Outra Carne em VHS, mas ainda não li, porque também adquiri o Colecionador, que eu estou no começo, né? Então, assim, tá vendo como é que são as coisas? Mas se eu tivesse já, depois do Ouça o que eu digo, ter engatado, talvez, o VHS, eu acho que eu ia ficar saturado, né? Eu acho que não ia ficar bom para mim. Isso aconteceu, por exemplo, quando eu li o Nosferatu, do Joe Hill. Eu li o Nosferatu, né? Que é assim, nossa, tem muitas páginas ali, agora não me lembro quanto exatamente, mas não é um livrinho, e tem uma história toda densa, né? O Joe Hill, que é o filho do Stephen King, a escrita dele é muito parecida com a do pai. Então, você vê muito detalhamento, né? Você vê, às vezes, 3, 4 páginas numa situaçãozinha ali, porque descreve o sentimento, descreve a motocicleta, descreve a ponte, descreve o momento, descreve a sensação, a respiração, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então você vai, assim, praticamente
indo junto com os personagens. É como que se você tivesse ali, né, realmente, e as palavras fossem os seus olhos, para você se inteirar do que está acontecendo ali à sua volta, diante daquele universo em que você está. Então, eu terminei o Nosferatu, fiquei encantado com o Nosferatu, tanto que a série eu abomino, né? Eu acho que a série não tem nada a ver com a proposta do livro, mas eu li o livro, fiquei encantado, fui ver o Estrada da Noite. Eu fiquei assim, revoltado com a Estrada da Noite. Eu esperava uma outra coisa. Mas o que é isso? Provavelmente é essa característica que eu tenho. Como eu li um livro muito denso, de muitas páginas do Joe Hill, eu deveria ter lido outro autor. Deveria ter trocado, né? Mas não. Eu fui pegar outra obra do Joe Hill. E aí deu no que deu. Não funcionou para mim, né? A segunda obra. Então eu percebo isso, né? Eu preciso variar, ou eu preciso dar um tempo, digerir primeira coisa para depois pegar um outro livro do mesmo autor da leitura anterior. Senão a possibilidade daquilo não dar certo para mim é muito grande. É muito grande. Mas voltando ao assunto, eu gostaria de dizer, Lud, que eu gostei do fim, cara. Eu sei que não funcionou para você esse conto, né? Você me falou na época, faz tempo, né? Mas eu li hoje, eu li, cara, durante o tempo que eu estava esperando para ser chamado, eu li, para você ver como é que eu me envolvi, porque não é um conto grandão, mas também não é pequenininho, né? Então, é um conto ali, um tamanho bem mediano, mas eu li ele todo hoje. Então, eu gostei do conto, gostei daquela situação. O conto Finn, ele traz um cara que ele não tem sorte. Então, assim, no começo a gente vai sendo apresentado alguns momentos desastrosos dele, desde criancinha, né? Aí, rapidamente, a gente acompanha o momento atual, que é o momento em que acontece um negócio que é, assim, ele é sequestrado, na verdade, o cara. O cara é sequestrado, só que tem um detalhe nisso, que eu não vou falar aqui, tá? Eu não vou falar. Tem um detalhe nesse sequestro aí, só que é o engano. Ele não é o cara que estavam procurando. E aí acontece muita coisa com ele, né? Porque o pessoal acha que ele tá fingindo, né? Que ele tá usando uma artimanha para escapar, para fugir. Só que não, realmente não era o cara que eles estavam procurando. Realmente não era. E aí a gente vai acompanhando o desenrolar dessa situação toda, sabe? É muita situação ali que chega uma hora que você fala assim, nossa, chega, né? Chega porque o coitado do Finn já sofreu demais, sabe? Então, eu gostei. A única coisa, você não vai lembrar, Lud, mas como eu li hoje, eu posso comentar aqui. A única coisa que eu não curti foi o fim, né? Não o Finn, personagem, né? O personagem chama Finn, mas o final da história. Os últimos parágrafos ali. Eu não curti. Essas literaturas, elas são muito legais, só que tem isso, né? Elas acabam assim, é tipo assim, como que acaba aqui, né? E aí? Como assim? Sabe? Não tem muita explicação. E aí você fica ali, né? Então, como eu sou escritor,
Ah, eu teria bolado ali uns parágrafos finais mais interessantes, sabe? De uma outra maneira. Eu não gostei daquele fim. Mas a história em si vale divertimento, vale entretenimento. Valeu sim. Valeu muito a pena ter lido o conto Finn, né? Como valeu muito a pena ter lido o anterior, O Sonho Ruim de Danny Cowling. Rapaz, essa história do Danny Cowling, eu vou falar uma coisa. É um cara que ele tem um sonho, um cara comum, tá? Não lembro a idade dele, mas tipo, eu tenho 48. Deve ser um pouco mais novo que eu, talvez. É um cara comum que numa bela noite tem um sonho muito doido de um posto de combustível. Nesse posto, em determinado local ali meio escondido, tem um corpo, né? Tem um cachorro magro ali, faminto, e tem um corpo onde uma mão tá assim, mostrada, né? A mostra, e o cachorro tá ali porque ele viu aquela mão, ele tá com fome. Então, bora comer, né? Porque a comida tá ali, já tá até estragando. Então, esse sonho foi bem estranho. E ele achou aquilo tão assim real que ele foi ao local. Ele reconheceu que local que era. Ele foi no local. Eu tô dando uma resumidona, né? Porque essas coisas demoram um pouquinho para se passar tudo isso. Ele foi até o local, realmente existe esse lugar, realmente existe. E realmente existe aquele canto onde está o corpo escondido. Realmente existe aquilo lá. E realmente estava aquela mão, né, para fora, e realmente estava o cachorro lá, do jeitinho que ele viu no sonho estava. Só que o cachorro já estava assim comendo uma parte, né? Então, assim, o cachorro já estava aproveitando um pouco, mas aí ele chegou e tocou o cachorro e tal, e aí a polícia foi acionada, só que ele acabou sendo o principal suspeito da morte daquele corpo ali. Por quê? Porque não havia indício de mais nada. E aí a desculpa que ele dava do sonho não cola, né? Aquela desculpa do sonho que ele falava, não, eu vim aqui porque eu tive um sonho, tal, não cola. E aí a gente vai acompanhando então, porque tem um investigador nessa história, poxa, o nome dele estava na ponta da língua, mas agora me fugiu. Ele é muito estranho, esse investigador, sabe? É ele e uma colega, né? E a colega é aquela coisa, o agente mau e o agente bonzinho. A colega era o tal do agente bonzinho e ele era o tal do agente mau. Por quê? Porque ele queria incriminar o Danny Cowling a todo custo. Ele estava convicto, ele simplesmente julgou ali, sentenciou Danny Cowling como culpado, né? Então, havia todo um sofrimento do Danny em provar a sua inocência. E o conto vai em torno disso. É um conto, né? Essa história ela é tão longa, mas ela é tão longa, mas ela é tão longa que falar que é um conto chega a ser descabido, sabe? Realmente chega a ser descabido. Porque não é um conto, é um livro dentro daquele livro de contos, sabe? Então, foi praticamente uma novela aquilo, né? Não acabava nunca. E o Danny cada vez mais se vendo perto da prisão, né? Porque como que ele ia provar a sua inocência? Como que ele... né? Quem era o culpado, então? Porque na falta de um culpado, ele que era tido como suspeito ia ser considerado o culpado. É aquela coisa, o sistema quer achar um culpado, sabe? Uma coisa louca assim, né? Então assim, foi hard essa história,
Foi bem hard, porque a gente vai vendo também o que vai acontecendo a ele, as pessoas que vão virando as costas, sabe? Algumas eram bem bacanas com ele, eram pessoas muito amigáveis, pessoas adoráveis, e de repente as pessoas, elas vão deixando ele para lá, e algumas não querem nem contato com ele, sabe? Pessoas que ele nunca imaginou, de repente resolveram se afastar, e não deixavam, né, os seus familiares também chegar perto dele. Então ele se viu numa exclusão ali, total, de pessoas que sempre... pessoas que ele sempre via, que ele sempre tinha contato. Como que essas pessoas podiam imaginar que ele seria capaz de fazer esse tipo de coisa, né? Que ele poderia ser capaz de executar um crime dessa natureza. Então a gente vai espiando tudo isso, sabe? A gente vai vivendo a exclusão desse cara, né? A solidão que vai tomando conta da vida dele. Porque vai passando muito tempo e as coisas só vão piorando, né? Tudo vai conspirando contra ele. Chega um momento que até a gente mesmo, a gente pensa, mas de repente pode ser ele mesmo? Vai que o Stephen King vai colocar uma passagem aqui que o cara é meio sonâmbulo e aí ele fez tudo isso, né? A gente que é leitor, chega um momento que a gente pensa numa possibilidade dessa, de repente o King arrumar um meio de incriminá-lo. Mas essa história ela é bem linear, ela não tem assim reviravoltas, ela não tem como fala? Plot twist. Ela não tem essas coisas de você ficar... Não, ela não tem isso. É uma história bem linear. Bem linear. É previsível? É previsível. Mas é um previsível bom. É um previsível no sentido daquilo que a gente está se envolvendo, a gente está vendo aquilo se desenrolar. Sabe? Só que a gente não sabe como aquilo vai terminar. A gente apenas está vendo o desenrolar óbvio, né? Das coisas. Como normalmente seria mesmo, se fosse um caso real. É isso, né? Por isso que eu falo que é uma história linear, sem grandes surpresas, sem grandes reviravoltas, né? Sem essa coisa de gatilho, de plot twist. Não tem. É uma história linear no sentido que a coisa vai se desenrolando de uma forma bem possível, se aquilo não fosse ficção, sabe? E ela termina assim também, dentro de uma realidade bem plausível, sabe? Não tem nada de muito fantasioso, não tem nada de muito extraordinário. Agora, o que tem de extraordinário é o envolvimento que a gente tem com a situação do Danny Cowling, sendo cada vez mais excluído por todo mundo, né? E estando cada vez mais perto da cadeia. A gente quer ver como que vai ser esse desfecho. E sim, encontram um verdadeiro culpado por aquele crime? Sim, encontram. Como? Não vou falar. Mas encontram, tá? Mas é alguma surpresa? Não, não é. Acabei de falar aqui, tudo acontece de uma forma bem linear. É bem assim, se fosse uma história de verdade, é aquilo ali mesmo. Mas encontram sim. O culpado, não é nenhuma surpresa, mas livra o Danny da cadeia. Então isso é o que interessa, na verdade, né? Isso é o que mais importa. O cara realmente provar, né, a sua inocência. E é isso que eu gostaria de compartilhar aqui, essa leitura bem bacana que eu fiz desse conto. Esse livro mais sombrio ainda tem alguns contos que eu pretendo ler, né? Então, fiquei muito feliz com essa minha experiência com o Finn.
E agora eu quero ler os demais, né? Até acabar de verdade. Essa antologia, né? Essa seleção que ele colocou nessa publicação aí. Eu tenho gostado muito e recomendo. Mais Sombrio, do Stephen King. Aí, de repente, eu venho aqui e conto mais alguma coisa dessa minha experiência aqui para você. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Acho que eu vou fazer mais vídeos assim, diários, né? De um leitor, que eu acho bem legal. Eu gosto muito mesmo de compartilhar minha experiência lendo alguma coisa. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.